Irene passou a sofrer cada vez mais com seu filho, Lucas, que após ter uma vida farta com uma mãe que fez tudo por ele, preferiu se entregar ao vício em entorpecentes. Sempre que voltava para casa, Irene tentava conversar com ele, perguntava por que ele estava usando aquilo, por que estava se destruindo aos poucos, e algumas vezes ele não falava nada, mas outras vezes gritava que estava com saudades do pai. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Irene andava pelas ruas da grande São Paulo de cabeça baixa, caminhava com rapidez, passos largos em direção ao seu destino final, e esperava que ninguém percebesse que ela estava chorando. De forma discreta, ela limpou uma lágrima, mas logo percebeu que talvez ninguém percebesse, pois estava começando a garoar. Conforme Irene se aproximava mais de seu destino final, ela já ia vendo as mudanças. Pessoas com malas e mochilas nas costas iam dando lugar a andarilhos maltrapilhos que andavam de um lado a outro com olhares vagos, apenas com um desejo em mente: conseguir dinheiro para comprar mais uma dose de seus entorpecentes. Fazendo aquele caminho diariamente, Irene já tinha se deparado com todo tipo de gente, desde pessoas que violentamente arrancavam dela sua bolsa, na esperança de conseguir ali alguns trocados que fosse o suficiente para manter seus vícios, até mesmo pessoas que estendiam a mão e imploravam a ela algum trocado, pois estavam sem comer há dias. Algumas vezes ela dava as moedas e via as pessoas comprarem salgados e devorarem em segundos, com uma fome incontrolável, que abatia todos os viciados que ficavam dias sem comer. Ela já tinha visto desde pessoas de idade até adolescentes que nem mesmo deveriam ter completado o ensino médio. Como professora, ela sentia que não tinha cumprido o seu dever, e como mãe, ela sentia dor em saber que em algum lugar uma mãe estava desesperada procurando por seu filho ou implorando para que ele voltasse para casa. Outras vezes, ela tinha visto pessoas caídas no chão, tão imóveis, que era impossível saber se estavam respirando sem chegar perto. E mesmo sabendo quão perigoso era se aproximar de uma pessoa sem saber qual era sua índole, se aproximar e até mesmo sacudir o indivíduo caído no chão era algo que Irene já tinha feito várias vezes, em várias ocasiões em que achou que aquela pessoa pudesse ser o seu filho. Naquela tarde, estava um clima ameno, não estava calor, mas também não estava frio a ponto de ser necessário o uso de roupas de frio grossas, o clima ideal para ficar em casa tomando café e lendo um livro, algo que Irene adorava fazer. Como professora aposentada, ela vez ou outra sentia muita falta de lecionar, de estar na companhia de seus alunos que recorriam a ela para sanar as suas dúvidas da língua portuguesa. Irene tinha lecionado durante 30 anos, e tinha muito orgulho em saber que durante esse tempo, embora tivesse encontrado algumas dificuldades em alunos que tinham problemas de comportamento, também tinha vivido diversos momentos de felicidade, com alunos que adoravam as suas aulas. Ela adorava tanto lecionar que tinha recusado algumas propostas para se tornar diretora, tendo preferido ficar na sala de aula mesmo. Foi na classe, junto aos seus alunos, que Irene tinha visto adolescentes crescerem e se tornarem adultos, e mentes serem transformadas, conforme as pessoas adquiriam mais experiências de vida. E tudo isso, enquanto ela mesma também amadurecia na presença dos mais jovens. Ela se lembrava de que em vários momentos era surpreendida com pensamentos que seus alunos dividiram com ela. Como em uma vez em que, no fim de uma aula, uma de suas alunas foi até ela e disse: "Professora Irene, lembra que 2 anos atrás a senhora disse uma frase de uma escritora em sala de aula, mas que eu falei que não tinha nenhum sentido e dei risadas?" Na ocasião, Irene respondeu que se lembrava sim, e que a frase era: "Na mocidade aprendemos, e na velhice compreendemos", da escritora Marie von Ebner. A jovem então concordou, dizendo que era aquela frase mesmo e que ela finalmente tinha entendido o sentido dela. Ela explicou para Irene que, quando mais jovem, tinha aprendido que era sempre bom fazer uma boa pesquisa antes de fazer as compras do mês de uma casa, que era sempre bom anotar os preços dos produtos que eram desejados, rever se tudo era mesmo necessário e só depois de tudo isso fazer a compra do mês. A jovem explicou que na época não tinha dado muita importância a isso, dado risadas, e dito que aquilo era trabalho demais e que não havia motivos para aquilo. Afinal, todos os meses a sua casa estava recheada de itens que seus pais compravam. E que suas compras do mês eram fartas, com tudo o que ela queria: doces, balas, salgadinhos. Além disso, ela também ganhava roupas e calçados sempre. Porém, conforme foi ficando mais velha, ela percebeu que sua vida não estava mais a mesma. Toda aquela compra do mês enorme que ela e seus pais sempre faziam foi se tornando cada vez menor, e quando colocava no carrinho algo que não era essencial para o dia a dia sua mãe, ela tirava, e colocava de volta na prateleira.
suas roupas também foram ficando gastas, e quando ela pedia à mãe para irem a uma loja, pois ela queria comprar novas calças, blusas ou sandália que tinha visto na televisão, sua mãe dizia que não seria possível, e que ela deveria continuar a usar as roupas e calçados que já tinha em casa. Ela demorou, mas acabou percebendo que aquilo era devido à nova situação financeira da família, que não era nada favorável. Seu pai antes tinha um emprego muito bom, em uma renomada empresa de finanças, a maior do país. Trabalhando lá ele ganhava um ótimo salário, o equivalente a 4 salários de uma família tradicional brasileira. Mas depois de alguns meses empregado, foi descoberto que a empresa era fachada para um esquema de corrupção, e vários dos funcionários foram presos. A jovem contou que seu pai não foi preso, mas que perdeu tudo. Depois disso, eles passaram a viver com menos de um salário mínimo por mês e isso foi uma mudança enorme. A família, que antes tinha tudo, passou a ter dificuldades até mesmo para ter o básico. A jovem, com lágrimas nos olhos, disse a Irene: Professor Irene, após essa mudança terrível em minha vida, eu passei a perceber que, antes de tudo isso, eu deveria ser uma pessoa intragável. Eu constantemente ria de pessoas que reclamavam que as contas de água e de luz estavam caras demais, ou que diziam que estavam com muita vontade de comer carne ao molho, pois fazia meses que tudo o que conseguiam comer era ovo. Agora, nem mesmo ovo nós temos para comer, pois estamos há semanas comendo apenas arroz com feijão. Às vezes temos farinha e isso é tudo. Realmente, a escritora estava certa, eu aprendi algumas coisas quando era mais nova, mas foi somente quando amadureci mais e senti na pele o que era passar dificuldades financeiras, foi que eu aprendi. Após fazer esse verdadeiro desabafo, a jovem desatou a chorar. Os outros alunos já tinham saído da sala de aula e ido embora para suas residências, mas a jovem ficou ali, pois sabia que ao chegar em sua casa teria que encarar a sua dura realidade. Como estavam apenas as duas em sala de aula, Irene pôde falar com a jovem, sem que ela sentisse vergonha. Irene então explicou que ela não deveria se desesperar, pois aquilo acontecia com todo mundo, e que dificuldade financeira era algo que acometia todas as pessoas, que ninguém estava imune de sofrer devido a maus investimentos ou demissões. Irene também disse à jovem que ela não deveria sentir vergonha por ter mudado as suas opiniões, pois a única coisa verdadeiramente constrangedora eram pessoas que mantinham a opinião mesmo quando estavam erradas, por pura arrogância. Ela seguiu dizendo para a jovem que, se estivesse tudo bem por ela, ela poderia ajudá-la com alguns alimentos, pois participava de alguns programas de voluntariado e frequentemente aconteciam campanhas de arrecadação de alimentos. Irene disse que poderia cadastrar a sua família e que eles receberiam alimentos e até mesmo alguma vaga de emprego poderia surgir. A jovem, emocionada, agradeceu a Irene, aceitou, e lhe deu um abraço. Irene então cadastrou a família da jovem no programa de arrecadação de alimentos e a família logo foi aceita, e foi com alegria que Irene soube da notícia. Irene e a jovem nunca mais chegaram a conversar em particular, mas Irene percebia que ela estava mais feliz, pois ela estava sempre sorridente na sala de aula. Passados alguns meses, Irene também soube que o pai da jovem tinha conseguido um emprego com a ajuda de voluntários. Essas boas notícias faziam Irene chegar em casa feliz, com o sentimento de que tinha feito a diferença na vida de uma pessoa, e isso era muito gratificante. Porém, ao entrar em casa, esse bom humor logo ia desaparecendo. Isso porque ela sempre encontrava a casa completamente bagunçada, a pia repleta de louça para ser lavada, roupas largadas em cima do sofá e das cadeiras da sala e nunca via janta pronta. Irene morava com seu filho, Lucas, e desde que seu marido tinha falecido, ela tinha muitas dificuldades em manter um bom relacionamento com o filho. Antes de partir, seu marido era muito companheiro de Lucas. Os dois sempre iam jogar futebol na praça do bairro e também passavam bastante tempo juntos conversando sobre tudo. Lucas frequentemente chegava em casa feliz, falando sobre o seu pai e sobre como eles se divertiam juntos. Irene, que sempre adorou lecionar, passava muito tempo trabalhando e não era tão próxima de seu filho quanto seu marido, mas não via problemas nisso. Porém, quando seu marido partiu, Irene percebeu que ela deveria ter tirado um tempo para passar com seu filho ao invés de ficar tanto tempo no emprego. Foi muito difícil perder o seu companheiro e Irene buscou no filho uma companhia para não sofrer sozinha, mas Lucas se afastava cada vez mais da mãe, também estava sofrendo e que os dois poderiam ficar juntos e desabafar sobre os seus sentimentos, mas tudo o que Lucas dizia era: "Você não entende nada, mãe, você e eu nunca fomos próximos, você sempre preferiu ficar no emprego junto a outros adolescentes do que junto comigo, seu próprio filho. Eu nunca fui próximo de você, você nunca fez nada por mim, sempre foi o meu pai."
Irene ouvia aquilo e sentia seu coração se fragmentar. Era verdade que Lucas sempre tinha sido muito próximo do pai, mas não era verdade que ela nunca tinha feito nada por ele. Ela tinha feito tudo pelo filho. Quando Lucas nasceu, ela tinha decidido pegar mais alguns turnos, tudo para conseguir montar o seu enxoval. O seu marido também trabalhava, mas Irene sempre tinha sido uma mulher muito independente, então, ela queria ajudar em tudo. Sendo assim, trabalhou até mesmo quando as pessoas disseram para ela ficar em casa. Irene então juntou um bom dinheiro e sempre dizia a seu marido que queria que o futuro filho tivesse uma boa educação, por isso, iriam guardar o dinheiro suficiente para sua faculdade, e seu marido dizia a ela que ela seria uma ótima mãe. Quando Lucas nasceu, Irene e seu marido focaram total atenção totalmente nele e continuaram mantendo a conta poupança dele ativa. Irene sempre colocava mais dinheiro na conta poupança de Lucas, pois ela ganhava um salário maior do que o seu marido. Apesar disso, ela nunca comentava isso, pois não queria que ele se sentisse mal. De qualquer forma, mesmo ganhando menos do que Irene, o seu marido fazia o suficiente para ser um pai presente e ajudar em tudo na criação do filho. Então, Irene assumiu o papel de manter o orçamento da casa em dia, sempre garantindo que as contas estavam pagas, que os armários estavam cheios e que quaisquer gastos com roupas, material escolar, passeios escolares e remédios, e idas ao hospital quando alguém adoecia, fossem bancados. Algumas pessoas olhavam para aquela relação e diziam a Irene que estava errado, que o marido é quem deveria trabalhar e ela ficar em casa apenas cuidando do filho. Uma vizinha em particular, chamada Ivone, muitas vezes fazia comentários impertinentes e invasivos. Ela sempre dizia a Irene que ela estava tomando o lugar de seu marido e que ele é quem deveria estar trabalhando e pagando as contas e não ela. Irene aguentava calada todos esses comentários impertinentes de sua vizinha, porém, quando seu marido faleceu, e Ivone, cheia de veneno, tentou dizer mais comentários maldosos a Irene, ela finalmente respondeu, dizendo: Ivone, durante esses anos que te conheço você sempre gostou de falar da vida dos outros e dar a desculpa de que só estava aconselhando e que queria o melhor para as pessoas das quais você falava mal, mas quer saber a verdade? Você não quer o bem de ninguém, você apenas é uma frustrada e triste que tenta deixar a vida de todas as outras pessoas miseráveis como a sua. O seu marido te abandonou e levou os seus filhos embora. Por causa disso, você fala que eu não deveria trabalhar e sim ficar em casa cuidando do meu filho, mas o irônico é que você não faz nenhuma das duas coisas. Então me faça o favor de ficar longe da minha casa e da minha vida. E se eu ouvir mais algum comentário seu direcionado a mim ou ao meu filho, eu vou perder a minha compostura. Ivone ficou tão surpresa ouvindo aquilo, que apenas se calou e foi para sua casa. Como a vida naquele bairro havia se tornado muito difícil para Irene, pois todos os lugares lhe faziam lembrar de seu falecido marido, ela decidiu se mudar junto com Lucas, com a esperança de que aquilo fosse um recomeço. Os dois então foram para um bairro no centro, um lugar bonito e tranquilo, e por um tempo tudo deu certo, e apesar de toda a saudade que sentiam, mãe e filho conseguiam continuar. Ela matriculou o filho em uma nova escola perto de casa para Lucas terminar o ensino médio. Foi nessa nova escola que ele fez novos amigos, e como o local era muito tranquilo e quase não havia criminalidade, Irene achou que seu filho amadureceria e que teria uma melhora em seu comportamento. Logo Lucas conseguiu fazer novos amigos e Irene ficou feliz, pois achou que novas amizades fariam bem ao seu filho. Ele saía de casa carregando livros, então ela acreditava que ele estava levando os estudos a sério. E quando chegava em casa, ele muitas vezes estava animado. Irene então também ficava feliz por perceber que seu filho não estava ficando o tempo todo só em frente à televisão ou ao videogame, e que tinha amigos com quem poderia conversar pessoalmente, além de apenas amigos virtuais, que Irene nem mesmo sabia quem eram. Os dias se passavam e Irene percebia que Lucas estava mais feliz. Ele chegava em casa sempre animado falando sobre os novos amigos, sobre a nova escola e sobre os passeios que fazia no fim de semana. O novo bairro tinha muitas praças e muitos parques arborizados, por isso, Irene ficava feliz e aliviada que o filho estivesse respirando ar limpo. Porém, esse alívio logo se tornou um sentimento incômodo de que algo estava errado. Seu filho, que pouco falava com ela, começou a conversar bastante, sempre muito empolgado e várias vezes falando de forma desconexa. Poderia ser a fase adulta chegando e poderia ser o caso de Lucas estar sentindo a maturidade bater à porta, mas Irene começou a perceber que não era só isso, era como se o seu filho fosse outra pessoa. Sendo assim, ela decidiu ser sincera, e em uma tarde, quando ele chegou em casa, ela o esperava sentada à mesa. Quando Lucas chegou, estava eufórico, como nos dias anteriores,
e foi direto para a geladeira, onde pegou o almoço que estava em vários potinhos e começou a comer ali mesmo, sem esquentar ou sem ao menos colocar em um prato. Sentada à mesa, Irene assistia a tudo aquilo. Ela ficou tão surpresa com o comportamento do filho, que falou em voz alta: Lucas, o que está fazendo? Que modos são esses, meu filho? Lucas então se virou para a mãe, cravou seus olhos nos dela, e respondeu algo que ela não entendeu. Ele falava de forma enrolada e Irene logo percebeu que ele não estava sóbrio. Preocupada que ele pudesse ter saído em mais companhias e bebido, Irene o questionou, mas a reação de Lucas foi extrema. De um segundo a outro ele começou a gritar, e seus olhos brilhavam de fúria. Suas palavras, que antes eram desconexas, se tornaram claras, mas Irene preferia não entender, pois Lucas disparou nela palavras de desprezo que ela nunca imaginou que ouviria da boca de ninguém, muito menos de seu próprio filho. Irene percebeu que Lucas se aproximava dela cada vez mais, e normalmente ela não temeria essa aproximação, mas devido ao descontrole dele, ela temia pela própria integridade, e por isso foi se aproximando da porta de seu quarto até o momento que alcançou a maçaneta, entrou no cômodo e se trancou lá dentro. De dentro do quarto, Irene ainda conseguiu ouvir Lucas bater na porta e quebrar algumas coisas, o que durou por alguns minutos. Quando, enfim, o barulho cessou, ela abriu a porta e saiu, dando de cara com uma bagunça na cozinha. Muitos cacos de vidro e resto de comida estavam espalhados pelo chão, e a porta da frente aberta denunciava que Lucas tinha ido para a rua de novo. Enquanto limpava o chão, Irene percebeu algo que a amedrontou ainda mais. Ela olhou para sua bolsa, a viu aberta, e quando verificou, constatou que Lucas tinha pegado o cartão de débito que dava acesso à sua conta poupança. Ele sacou todo o dinheiro da conta antes que Irene conseguisse bloquear o cartão. Nos dias que se seguiram, Irene viveu uma montanha-russa de emoções com seu filho, isso porque, algumas vezes Lucas chegava em casa calmo e outras vezes completamente descontrolado. Os dias em que ele era ameaçador com a própria mãe, eram seguidos por dias em que ele se desculpava pelos erros cometidos no dia anterior. Ele dizia que iria mudar e que estava arrependido, mas isso nunca acontecia. Ela perguntava sobre o dinheiro e ele dizia que iria devolver, mas nunca fazia isso. Irene não tardou a perceber que Lucas não estava apenas consumindo álcool, e sim substâncias ilícitas, que o estavam consumindo e o tornando outra pessoa. Às vezes ele sumia por dias e Irene ficava desesperada e apreensiva, sem saber se ele iria voltar ou não. Em várias ocasiões ela até chegou a pegar o celular e discar o número da polícia, mas nunca completava a ligação. Ela sabia que se o seu filho fosse encontrado em um estado alterado, ele poderia ser detido e preso. E ela não sabia se aguentaria ver o filho atrás das grades. Irene passou a sofrer cada vez mais com seu filho, Lucas, que após ter uma vida farta com uma mãe que fez tudo por ele, preferiu se entregar ao vício em entorpecentes. Sempre que voltava para casa Irene tentava conversar com ele, perguntava por que ele estava usando aquilo, por que estava se destruindo aos poucos, e algumas vezes ele não falava nada, mas outras vezes gritava que estava com saudades do pai. Irene então dizia: Meu filho, eu também sinto falta dele todos os dias, eu queria que ele estivesse aqui, eu também o amo. Mas Lucas, por favor, vamos ficar juntos, vamos amparar um ao outro nesse momento difícil. Mas Lucas nunca ficava ao lado da mãe. Irene tentava conversar com o filho, dizendo que o amava, e no momento de maior desespero, ela tentou trancá-lo dentro de casa para que ele não saísse. Mas foi inevitável, ele acabou indo parar no maior centro de consumo de entorpecentes do país. A maioria dos dependentes químicos se concentrava naquele local para passar dias e noites sob o efeito das mais diversas substâncias, todas ilegais e todas nocivas para a saúde. A maioria estava ali há tanto tempo que tinha sido entregue à própria sorte, por familiares que não aguentavam mais interná-los em clínicas de reabilitação, das quais eles saíam antes do tratamento ser concluído. E foi lá que Lucas passou a viver, e foi para aquele mesmo lugar que Irene passou a ir todos os dias. Então, naquela tarde fria sob a garoa, ela caminhava procurando pelo filho. Ela segurava uma marmita na mão com firmeza e olhava para os lados em busca de Lucas. Havia ali vários rostos, várias pessoas, várias vidas. Irene conseguia imaginar a vida pregressa de cada um antes de conhecer aquelas substâncias que lhes tiravam tudo. Às vezes o local estava tão cheio, que Irene andava durante horas e não achava Lucas. Mas naquela tarde ela o encontrou, entregou a ele a marmita e ele comeu com as mãos, faminto. Ela sabia que ele ficava dias em seu vício e que esquecia de comer, e por isso, quando ela o encontrava e lhe dava comida ele devorava.
Irene o via comer e percebia que ele olhava como se nem a reconhecesse. Quando Lucas terminou de comer, ele lhe entregou a marmita vazia e se afastou, e só restou a Irene voltar para casa. Ela era nova no bairro, então os vizinhos não sabiam de seu histórico de professora e voluntária de várias causas sociais, só o que as pessoas sabiam era que o seu filho era um dependente químico. Por isso, Irene suspeitava que as pessoas deveriam falar dela pelas suas costas. Porém, naquele dia as suas suspeitas foram confirmadas quando ela estava quase chegando em casa e ouviu uma pessoa gritar: "Desista! Seu filho sempre vai ser um drogado. E a culpa é sua que não o criou direito." Irene não se virou pois se sentiu humilhada naquele momento, mas pela voz, ela reconheceu que quem tinha dito aquilo tinha sido a sua vizinha. Chorando, Irene entrou em casa rapidamente. Após esse comentário ácido, Irene começou a se sentir muito mal e nem mesmo conseguiu sair de casa nos dias seguintes. Ela se sentia muito deprimida. Ela então passou a ficar na cama o dia todo e não se levantava para nada. Ela ficou assim por semanas, até o dia em que recebeu uma carta. Quando a abriu, não acreditou no que viu. Era de Lucas, e pedia para ela o encontrar, e embaixo havia um endereço. Irene decidiu ir até o local, mas pensou bem antes de sair de casa e decidiu não ir sozinha. Era difícil admitir isso para si mesma, mas Irene sabia que poderia ser perigoso encontrar o filho a sós. Sendo assim, ela ligou para um motorista de confiança e perguntou se ele poderia levá-la, e ele aceitou. Irene o conhecia há vários anos e ele já tinha dirigido para vários lugares com Irene a bordo. Quando entrou no carro, o motorista perguntou a Irene se o endereço que ela o tinha passado estava correto. Ela conferiu e confirmou que era aquele mesmo. Ele então deu partida no veículo. Enquanto estavam a caminho do local combinado, Irene não pôde evitar sentir receio. Ela tinha percebido que seu motorista tinha olhado com dúvidas para o endereço, como se aquele fosse um lugar que ele nunca tivesse ido. Sentindo então que não poderia envolver outra pessoa naquele relacionamento conturbado que tinha com seu filho, Irene disse ao motorista que se aquele endereço fosse muito perigoso, ele não precisaria levá-la. Porém, tudo o que ele respondeu foi que aquele destino não era perigoso, e sim um local que as pessoas mais ricas frequentavam, pois aquele destino ficava em um bairro nobre. Confusa, Irene apenas concordou com a cabeça, dando um sorriso para o motorista. Mas por dentro, ela sentiu um novo temor. De que talvez o seu filho estivesse metido com algumas pessoas perigosas e que talvez estivesse preso em uma casa da área nobre da cidade. Ela ficou tensa durante todo o trajeto, mas quando o carro estacionou, ela estava em um lugar que era totalmente o oposto do que esperava. Ao invés de um beco, ou uma casa com diversos dependentes químicos na varanda, ali era um lugar bem iluminado e apresentável. Era a entrada de um restaurante de luxo. Irene nem mesmo conseguiu acreditar em quem era o jovem sorridente que foi lhe recepcionar quando ela saiu do veículo. Aquele era Lucas, mas ele estava completamente diferente da última vez que ela o tinha visto. Seus cabelos, que antes estavam desgrenhados, estavam bem cortados e sedosos, a sua barba por fazer estava agora limpa e bem aparada, e ele vestia um lindo terno. Ele parecia outro homem, era como se tivesse participado de um daqueles programas que presenteiam os participantes com uma mudança completa no visual. Acontece que, como não saía da cama há semanas, Irene não ficou sabendo que uma campanha de voluntariado se dispôs a ajudar dependentes químicos, e que Lucas foi um dos pacientes. Ele disse isso a ela e Irene sentiu seus olhos arderem. Ela estava muito emocionada e estava prestes a chorar vendo seu filho com uma aparência tão bem cuidada e saudável. Ela abriu a boca para falar tudo o que estava pensando, para dizer ao filho o quanto ele estava apresentável e o quanto ela estava feliz em vê-lo melhor, mas tudo o que saiu da boca de Irene foi uma voz embargada, carregada de emoção. Então ela desistiu de falar e apenas se permitiu chorar de felicidade. Enquanto ela deixava as suas emoções tomarem conta dela, Lucas sorriu e disse: "Parece que um caminhão de loja tombou por cima de mim, né, mãe?" Ela tentava falar, mas Lucas continuou falando. "Mãe, eu sei que a senhora tem muito a me dizer, mas por favor me deixe falar primeiro. Eu quero começar me desculpando. Mãe, a senhora foi tão boa para mim durante todos esses anos, na verdade a senhora foi boa para muita gente. Todos que cruzaram o seu caminho foram abençoados, pois você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você nunca poupou esforços para fazer as pessoas se sentirem bem, nunca sequer titubeou para sair de casa e ir ajudar pessoas que não tinham o que comer. Quantas vezes eu te vi fazer compras do mês com 2 carrinhos, pois um era nosso e o outro era de uma família que a senhora queria ajudar.
E quantas vezes eu vi a senhora se juntar a voluntários, e ir de porta em porta pedindo alimentos que eram para necessitados. E eu nunca vi a senhora ter vergonha disso e nunca vi a senhora reclamar ou julgar ninguém. Tudo que a senhora sempre dizia era: todos nós vivemos momentos bons e momentos difíceis, e são nos momentos difíceis que precisamos de alguém que nos estenda a mão. E eu, que sempre fui um jovem alienado, vi a senhora se esforçando, mas fazia questão de ser exatamente o oposto. Eu me recusava a acompanhá-la quando a senhora me chamava para ir junto nas campanhas do agasalho, e sempre respondia que não, quando a senhora pedia que eu fosse ajudá-la a distribuir alimentos para os moradores de rua. Eu preferia ficar em casa jogando videogame. E como eu estou sendo completamente sincero, mãe, eu preciso te falar. Várias vezes quando a senhora saía para fazer essas boas ações eu dava risadas, desprezava a senhora, e enquanto eu jogava e falava com os meus amigos virtuais, eu dizia que a senhora estava indo ajudar os vagabundos, dizia que não entendia por que a senhora estava dispondo o seu tempo para ajudar desconhecidos. Eu dizia isso e dava risadas junto aos meus amigos. Mãe, eu me arrependo tanto disso que há vários dias eu tenho pesadelos, lembrando desses absurdos que eu falava e dos quais eu não poderia estar mais errado. Quando eu fiz a covardia de te abandonar, mãe, eu descobri o que a vida era verdadeiramente, eu descobri que viver era para os fortes. Eu tinha uma visão tão limitada sobre tudo, que nunca reconheci a paciência que a senhora tinha em educar tantos jovens. Além de cuidar de mim, a senhora cuidava de vários outros adolescentes também. Isso porque no primeiro trabalho que eu arranjei, eu logo fui dispensado, pois o meu chefe falou alto comigo e eu não conseguia segurar a minha língua e retrucava tudo. Eu acabei sendo demitido por justa causa em 2 empregos, e nem preciso dizer para a senhora o quanto isso sujou a minha carteira de trabalho. Depois disso, eu apenas consegui pegar alguns trabalhos informais, e devo dizer que neles eu me saí pior ainda, eu não conseguia ficar o dia todo sob o sol e nem mesmo carregar as placas de concreto pesadas que o emprego na construção civil exige. E foram nesses momentos que eu reconheci que eu era o errado. Eu sempre fui. Várias vezes, junto aos meus amigos, eu tinha passado por construções e dando risadas daqueles homens que estavam trabalhando, mas quando eu mais precisei, nenhum dos meus amigos me ajudou, e sim um daqueles trabalhadores que dividiram a marmita comigo quando viram que eu não tinha o que comer. Enquanto falavam, Lucas foi acompanhando a mãe para dentro do restaurante onde os dois foram recepcionados por um garçom que os levou até uma mesa. Sentados, Lucas concluiu dizendo: eu demorei, mãe, mas finalmente entendi tudo o que você fez por mim e entendi o quanto eu fui ingrato e egoísta por te abandonar em um momento tão difícil. Eu espero que você possa me perdoar algum dia. Emocionada, Irene se levantou e abraçou o filho, dizendo que o perdoava, que uma mãe sempre perdoa, e que estava muito feliz por tê-lo de volta. Ao voltar para o seu lugar, Lucas contou que estava sem usar nada há semanas, que se sentia muito melhor longe do vício e que estava pagando aquele jantar com o restante do dinheiro de sua poupança, mas que iria começar a trabalhar em 2 dias e iria repor todo o dinheiro. Enquanto o jantar se seguiu, mãe e filho falavam abertamente sobre questões da vida, sobre a saudade que sentiam do marido e pai e sobre como deveriam seguir dali para frente. Lucas disse que iria ajudar com as despesas da casa e Irene ficou feliz em ver o filho seguro de si. Enquanto conversavam, os dois sentiam que estavam mais próximos do que jamais estiveram e faziam planos para o futuro. Os dois davam risadas, e era possível sentir que tudo melhoraria dali para frente. E foi com um brinde que os dois selaram a felicidade e comemoraram a nova vida. O que você faria no lugar de Irene? Você faria algo diferente em relação a Lucas? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.